Olá, galerinha. Continuando então a falar sobre a região norte, a gente vai falar agora do clima, que ele é predominantemente equatorial úmido. Isso significa o quê? Que tem como característica uma baixa amplitude térmica. O que seria essa baixa amplitude térmica? É quando a gente não tem muita variação de temperatura. A temperatura costuma ser alta em todo o decorrer do ano. Então a gente não tem essas 4 estações do ano bem definidas, nem primavera, verão, outono e inverno. A gente tem verão. E aí o verão é mais úmido. A diferença entre o verão e o inverno é que no inverno também é quente, só que ele é mais seco, com menos quantidade de chuva, menor umidade. Então, essa baixa amplitude térmica é o quê? Pouca variação de temperatura, tanto entre os dias e a noite, dia quente, a noite quente, quanto no decorrer dos dias do ano. E alta pluviosidade. O que é essa pluviosidade? É alta quantidade de chuva. Se a gente for pegar e analisar, na verdade a gente tem 10 meses de chuva. Ah, professora, chove 10 meses direto e 2 meses fica sem chover? Não. Chove quase todos os dias. E se a gente fizer o somatório desses dias, daria quase 10 meses no ano. Então, quase todos os dias chove nessa floresta. Então, como a umidade é muito grande e a temperatura é muito quente, o ciclo da água se reinicia muito rápido. E aí, por isso, chove todos os dias. Então, alta pluviosidade significa isso. Que a gente tem essa quantidade de 10 meses de chuva ao ano. E por que tanta umidade assim? Devido à sua grande quantidade de rios. É uma região com uma grande quantidade de rios, fora a bacia amazônica, que é uma das maiores bacias do mundo. Então, como ela é muito cercada por água, essa região, daí aumenta a umidade e por isso também a gente tem essa característica como equatorial úmido. E aí a gente vai falar um pouquinho da vegetação. Como o clima é equatorial úmido, a vegetação também não é diferente. A gente tem uma vegetação equatorial. Lembrando que equatorial lembra também o quê? Linha do quê? Linha do Equador. Quanto mais próxima a linha do Equador, mais quente. Por quê? Porque recebe maior incidência de raios solares durante todo o ano, não é isso? Vocês já viram isso em geografia, não é isso? Então, como tem uma vegetação que é de predomínio de uma floresta equatorial. Que floresta é essa? A floresta equatorial? A floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo. E é importante dizer que essa é a região com maior quantidade de mata nativa. O que é essa mata nativa? É aquela mata original daquela região, que ela foi nascida naquela região e ela é típica dali. A gente não tem quase replantio. O que é isso? Pessoas que trouxeram vegetação de outros estados ou de outros biomas ou de outros países replantaram ali. Então a gente não tem isso na região norte. Geralmente essa vegetação é uma vegetação nativa, que é típica daquela região ali, nascida ali e típica dali. E essa vegetação ela se divide em igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Então, gente, essa floresta amazônica, ela tem principalmente esse tipo de divisão: igapó, mata de várzea e mata de terra firme, que a gente vai ver agora. A mata de igapó é aquela área alagadiça, que é alagada quase que o ano inteiro, tá? Ela situa-se em planos mais baixos, ao longo dos rios de águas negras e que são frequentemente inundados. Então, gente, essa região é inundada quase que o ano inteiro e ela segue ali o que? A margem dos rios. A mata de várzea é quando a gente tem o quê? Um aumento dessa quantidade de água nos rios, que a maré se torna mais alta, né? E aí ela acaba invadindo algumas regiões. Também são próximas ao rio, mas não tanto quanto os igapós. E aí o que acontece? Essas áreas que o rio invade,
o rio vai ficar em contato com o solo e vai o rio vai oferecer àquele solo o quê? Nutrientes. Então vai tornar aquele solo mais o quê? Mais rico. E aí fica aquele solo bem preto, que é de terra preta, tá? Que é um solo enriquecido com nutrientes que foram oriundos das águas dos rios. Então essa água dos rios, elas têm uma alta, invadem aquelas áreas e elas nutrem o solo daquelas áreas. Então essas áreas de mata de várzea, elas são mais ricas, o solo é mais rico, tá? E chega na mata de terra firme. Na mata de terra firme, elas são bem mais distantes dos rios. E essas áreas, elas não sofrem inundações em nenhuma época do ano. Então são matas secas. Por isso as plantas conseguem crescer mais, tá? Não é que esse solo é mais rico, mas nesse tipo de mata, deixa eu melhorar aqui a imagem, nesse tipo de mata, as árvores são de grandes portes, tá? E elas são de mata firme, por quê? Porque se desenvolvem em áreas que não estão sujeitas a inundações, por estarem situadas em relevos mais elevados. Então, gente, nessa região a mata é mais densa, é mais fechada e as árvores são de grande porte. E aí a gente vai falar um pouco da hidrografia. E aí o que a gente tem? A gente tem como principais rios o rio Amazonas, que forma a bacia amazônica, e a bacia do Tocantins, que é formada pelo rio Tocantins. E a bacia amazônica ela é importante por quê? Porque ela é uma das maiores, é considerada, na verdade, a maior do mundo. E ela recebe esse nome de bacia amazônica devido à importância do rio, que é o rio Amazonas. E esse rio, ele nasce lá no Andes, esses Andes lá do Peru, e vem se ramificando até encontrar o quê? Em Solimões e do Rio Negro. Então ele é originado pela confluência do rio Solimões e do Rio Negro. E ele vai se ramificando. E aí a gente consegue ter uma vista do alto aqui da bacia amazônica, como são vários rios que vão encontrá-las. Falando ainda do Rio Negro e do Solimões, a gente tem o encontro das águas. Aqui a gente tem o Rio Negro e o Rio Solimões. E quando eles se encontram, a densidade deles é diferente, então eles não se misturam. E com isso a gente consegue ver muito claramente a região de encontro desses dois rios. Falando ainda de rios, a gente vai falar dos rios de altitude ou os rios, como chamam, de planaltos. O que é isso? São rios onde a região é mais alta e aí o que acontece? Não é navegável, não são tão navegáveis, mas eles têm um potencial muito grande para hidrelétricas. Por quê? Com a queda das águas, como eles são em regiões mais altas e eles favorecem essas quedas d'água, a força dessas quedas de águas é importante para mover essas turbinas nas usinas hidrelétricas. Então, nessa região norte, como tem um potencial muito grande desses rios de altitude, ela é uma região favorecida para implementações de hidrelétricas. Agora, isso é uma coisa boa porque gera energia, mas, por outro lado, é um dos grandes fatores da destruição desse bioma. Mas depois a gente volta a falar disso, tá legal? E aí, vou falar um pouco do solo amazônico. Gente, o solo amazônico é a maior floresta equatorial do mundo. A diversidade vegetal e animal é enorme, realmente. Existe uma diversidade vegetal, tanto de flora quanto de fauna. Então a vegetação é riquíssima, a vegetação nativa até. Só que o solo amazônico ele é paupérrimo. Então o que acontece? Como essa vegetação é tão intensa e é tão diversificada se o solo é pobre? O que acontece? Como é uma vegetação nativa, a mata é fechada, dificilmente as pessoas conseguem circular por essa área. Então as folhas que caem, as frutas, os animais que morrem, eles vão formando camadas sobre o solo. Essa camada, ela por ser muito quente aquela região,
essa camada de folhas, frutas, animais que vão morrendo e vão ficando ali sobre o solo, ele sofre decomposição muito rápido. O que é isso, esse processo? É um processo chamado de compostagem. As folhas vão caindo das árvores, vão caindo os animais, os insetos vão morrendo, as frutas vão caindo e vão ficando sobre o solo. Não tem ninguém ali que vai retirar essa camada, né? Porque é um ambiente natural e pouco... ele é de pouco assim, fugiu a palavra, quase não tem frequência de pessoas nessa área. Então, essas camadas de folhas vão se acumulando. Então, com um clima muito quente, muito úmido, acelera o processo de decomposição. E aí forma uma camada de humus. O que é esse humus? É o resultado da decomposição dessas folhas. E esse humus é um adubo natural, enriquecendo esse solo. Então, o solo é pobre, mas é enriquecido por essa camada de serrapilheira ou humus que se forma sobre ele. Então, galera, por hoje é só. Vou deixar lá na plataforma umas páginas para vocês lerem, coisas para vocês marcarem e lerem com mais atenção ainda, e ainda exercícios da apostila para fazer. Então, gente, por hoje é só, e até sexta-feira. A gente não tem aula, né? Semana Santa, sexta-feira santa, e aí na quarta-feira que vem a gente tá aí de novo, tá, gente? Um beijo para vocês e até a próxima.